Mansur e Alex se rendem ao Verdão. Vamos ver aqui o que os comentaristas da Plim Plim falaram depois da vitória do Palmeiras contra o Vasco no Allianz Parque. Jogo aí válido pelo Brasileirão, tá? Palmeiras voltando aos trilhos no Brasileirão, já são 2 vitórias consecutivas. O Verdão voltando a vencer, voltando à sua casa também, até porque teve jogando aí na Arena Barueri, onde não é o melhor ambiente aí para o Verdão, segundo Abel Ferreira. Não se sente em casa em Arena Barueri. Prefere, claro, o Allianz Parque, como diria Abel Ferreira, o chiqueiro. Um chiqueiro de luxo, hein? Diga-se de passagem, o chiqueiro mais bonito do mundo. Agora, você viu o que eles falaram? Não? Então vai ver depois que deixar o seu positivo para cima, garantir a inscrição no canal e aí sim, preparar para deixar um comentário aí, porque vamos ver o que o pessoal da Plim Plim falou aí dessa vitória do Verdão. O pessoal se rendeu, hein? Vascão em crise e o Palmeiras voltando a jogar um grande futebol. No final das contas, 2-0 no encontro de técnicos portugueses que são amigos fora de campo. Que é isso? O aquecimento do Palmeiras trouxe a imagem que o torcedor esperou por quase 10 meses. A camisa 7 está de volta. Dudu voltou a ser relacionado após grave lesão no joelho. Foi ovacionado antes do jogo. Mas não foi desta vez que o ídolo atuou. A verdade é que ele ainda não se sente 100% confortável e fez um jogo de treino muito bom, já tinha feito outro anterior. Há ali ainda algumas coisas que o apoquentam. Bom, logo de cara o Vasco sentiu que seria difícil vencer o Verdão, algo que não acontece desde 2015. Nesta trama, Aníbal rolou bonito para Veiga, que chutou com perigo. A finalização de Estevão fez Léo Jardim trabalhar. Veiga estava afiado e mandou mais um chute daqueles. O Vasco precisava dar uma resposta à sua torcida após a goleada sofrida para o Flamengo. Rossi encheu o pé aqui. Mas o gol alviverde era questão de tempo. Piquerez aproveitou a ótima jogada de Estevão pela direita e balançou as redes. 1-0. Os donos da casa continuaram amassando os visitantes. As finalizações do Palmeiras realmente impressionaram pela qualidade e quantidade. Foram 22 contra 4 do Vasco só no primeiro tempo. Acho que foi 25 minutos do melhor que eu vi o Palmeiras fazer, com dinâmica, com intensidade. A cada 2 minutos fazer um remate, cruzamentos, cantos, dinâmica, intensidade, qualidade. Os meus jogadores a desfrutar do jogo, agressivos como sempre fomos, porque esta equipa, a verdade que quando não sai na qualidade, sobra na transpiração, sobra na mentalidade, sobra no esforço. No intervalo, homenagens. O zagueiro Luan, que está indo para o Toluca do México, recebeu uma camisa comemorativa pelos seus 265 jogos com o Verdão. Foram 8 anos e 12 títulos conquistados. Mas agora, no elenco, chega de despedidas. Esqueçam. Portanto, isto, os jogadores já levaram recado a todos os representantes deles. Ninguém sai. A não ser que pagam a cláusula. Se pode ter a cláusula, como foi com o Luá, eu não posso fazer nada. Quando chegam aqui, pagam a cláusula, ou do treinador, ou dos jogadores. Se pagar, o treinador ou os jogadores podem decidir. Se não, vamos continuar todos aqui. E repararam algo diferente na camisa do Palmeiras? O verde do uniforme foi perdendo força em uma campanha contra o desmatamento. No reinício da partida, o Vasco da Gama criou oportunidades, mas a noite era palestrina. Marcos Rocha e Estevão tabelaram e no cruzamento Rony não desperdiçou. 2-0. É do Palmeiras! O Rony! O Vasco respondeu. O Everton fez ótima defesa na cabeçada de Verratti. 1 minuto depois, ele repetiu a dose e marcou. Mas o VAR chamou o árbitro, que marcou falta do atacante. Empurrar, vai tirar o jogador da jogada. Ok. Deixa seguir. Vai mostrar a velocidade real agora. Deixa seguir. Cartão. Jogador empurra o defensor e impede que o Messi dispute a bola. Empurrão de forma imprudente. Ok? Vou voltar com falta de ataque. Ok? O domínio do time de Abel Ferreira continuou.
Zé Rafael fez o terceiro, mas o VAR chamou Ramon Abate novamente. Falta de Aníbal Moreno na origem da jogada. Isso, ele não consegue efetuar o toque na bola, só triscar, depois ele faz a falta. Os dois empurrando aqui. Ele não consegue fazer a defesa da bola, ele não consegue efetuar a defesa da bola e parar o jogador. Falta imprudente. Final de jogo, o Palmeiras venceu em casa pela primeira vez neste Brasileirão. E o mais importante, conseguiu uma boa atuação. A gente estava com o intuito de voltar a fazer o que nós vinhamos fazendo no passado, né, que o professor cobrou da gente, e graças a Deus conseguimos. No lado vascaíno, a crise continua. Foram 8 gols sofridos e 1 marcado em 2 jogos sob o comando de Álvaro Pacheco. O Flamengo finalizou 30 vezes contra a meta Cruz Maltina, o Palmeiras 28, mas o português enxerga uma evolução. Acho que os meus jogadores tiveram uma atitude no sentido que, mesmo estando a perder, nunca deixaram desligado do jogo, nunca estiveram ligados ao jogo, tanto é que nós olhamos para aquilo que é a segunda parte. Num jogo complicado, nós igualámos a nível de posse de bola, igualámos a nível de remates enquadrados e principalmente a nível de remates à baliza, foram 7-5, portanto, isso nota-se o crescimento que a equipa que o Vasco está a ter. E sobre os números defensivos... É trabalho, eu acho que isso tem a ver mesmo com o trabalho, olhar para aquilo que são as nossas lacunas e os problemas que nós estamos a ter. Olha, eu não consigo ver o Vasco da Gama num bom caminho ou numa melhora, mas claro que depois que você toma uma pancada como um 6-1 do seu principal adversário, e aí você perde para o Palmeiras por 2-0 na casa do adversário, talvez entendendo a circunstância do jogo, mas o Vasco ainda precisa melhorar muito. Vai jogar com o Cruzeiro no final de semana e diante do seu torcedor, sabe que tem cobrança. Agora o Palmeiras começou a partida que nem aquela máquina Palmeiras, sem dar espaço, criando chances, o Veiga participando, até que abre o placar com o Piquerez. O Palmeiras foi muito bem na partida, fez um jogo no estilo Palmeiras, daqueles que a gente elogia. Às vezes... Fala, Abel, tá com moral. Um jogo aberto. Um jogo aberto. Às vezes o Abel dá uma desviada no foco nas coletivas, principalmente quando o time não rende o que ele esperava naquela ocasião. E aí a gente mostrou ali rapidamente a coletiva dele, ele descreveu realmente o que aconteceu no jogo. Time agressivo quando tinha que ser, time dinâmico quando tinha que ser, jogadas pelos lados do campo com frequência, o Rony pisando na área o tempo todo, então ele teve uma leitura do jogo dessa vez correta. E muitas vezes quando o time não joga bem, mesmo conseguindo resultado, ele meio que dava uma disfarçada na coletiva, falando coisas que eu particularmente não concordava naquela ocasião, mas dessa vez eu concordo. Ao contrário do treinador do Vasco, quando ele fala que viu uma melhora no time do Vasco. O time do Vasco, primeiro, Leirão, na minha opinião, tem que corrigir o sistema defensivo. Tanto o Léo quanto o Maicon são 2 jogadores lentos. Ele precisa colocar alguém na frente desses 2 jogadores que tenha vontade, que tenha garra, que tenha disposição para desafogar um pouquinho o sistema defensivo, porque a linha de defesa do Vasco nesse momento está vivendo uma situação constrangedora, sofrendo demais. Agora do Palmeiras, o Piquerez, que foi preterido na convocação da seleção do Uruguai, ficou aqui, faz seu gol. O Rony está ganhando chances, está ganhando sequência com Abel Ferreira. E eu queria falar do Estevão, que na minha opinião, pelas 2 jogadas dos gols, pela movimentação, foi o destaque da partida. Foi o destaque, tem personalidade, é óbvio que agora o foco vai ficar em cima dele. Você citou aqui a saída do Hendrick e também do Luiz Guilherme. Então o foco passa a ser o Estevão no Palmeiras. O Abel provavelmente deve estar conversando com ele para não se empolgar, porque agora o foco está tudo em você e tal, porque o Abel tem esse perfil de olhar também um pouquinho mais para esse lado de fora, né? Para essa euforia que vem mais do meio de comunicação do que propriamente do jogador. Ontem, no final do jogo, você vê a simplicidade nas palavras do Estevão, mas dentro do campo ele está com personalidade. Eu acho que o Abel tem que dar sequência para ele continuar desequilibrando. Quem eu achei também que foi bem o Marcos Rocha, participando, muito atuante, regular, né? E até apoiando mais do que o normal. E faltou apoio, faltou gols, faltou futebol de qualidade para Inter e São Paulo. 0-0 no placar final, e o São Paulo reclama do VAR de um gol do Caleri anulado.
Acho que a gente vai discordar também. Palmeiras no Allianz Parque 2-0 sobre o Vasco. Com isso, o Flamengo está na liderança do campeonato. A vitória do Bahia faz com que o Bahia encoste no Flamengo e chegue aos mesmos 17 pontos. Daqui a pouco a gente vai passar a limpo toda a rodada desta quinta-feira. Deixa eu dar boa noite para Carlos Eduardo Mansur, para Alex. Aliás, já lembrando vocês aí de casa, para mandarem as suas mensagens para a gente por meio da hashtag Troca de Passes no Twitter. Vá lá no X, mandem as suas mensagens, tá legal? O que acharam da rodada desta quinta-feira? Se o seu time jogou, por favor, queremos ouvi-los, tá legal? Carlos Eduardo Mansur, boa noite. O Palmeiras fez o que se esperava dele, né? Diante de um time bem mais fraco do que ele hoje, o Palmeiras ganhou do Vasco por 2-0. Refletiu o que foi o jogo? Placar, Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Antes de responder a sua pergunta, nosso exercício de toda a rodada, pra gente não normalizar o absurdo, você que ficou assistindo a rodada do Campeonato Brasileiro hoje, não teve direito, por culpa do calendário do futebol brasileiro, não teve direito a ver Rocher, Borré, Ener Valencia, pelo Inter, pelo São Paulo, Rafael, Bobadilha, Ferrarese, pelo Atlético Paranaense, Bento, Canóbio, pelo Criciúma, Wilker Angel, pelo Flamengo, Varela, Vinha, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, pelo Grêmio, Vila Sante, Soteldo, pelo Bahia, Santiago Aras, pelo Fortaleza, Kusevich, Kervin, pelo Palmeiras, Gustavo Gomes, Richard Rios. 21 jogadores, sem incluir Rames Rodrigues, que já estava numa situação meio escanteada, né? No São Paulo, senão seriam 22 jogadores retirados de uma rodada do Campeonato Brasileiro por uma Copa América, que está marcada há algum tempo. Já ninguém se surpreendeu. E tem Copa América. Exato. Os clubes não se movimentaram antes, né? Vieram reclamar agora, mais próximo da edição. Quando o calendário do ano passado foi feito, houve um comunicado do Flamengo. Esse ano houve um comunicado de um grupo de clubes mas tem que ser feito pedindo antes, mudanças. Né, depois não adianta mais. Todo mundo sabia que os clubes não participam da elaboração do calendário. Mas precisam exigir que participem. Eu acho que é lógico que pode haver se os clubes conseguissem se juntar como liga, poderiam ter uma posição mais forte e conjunta. Mas no cenário atual, o calendário, quando ele foi divulgado, houve uma reação de um grupo importante de clubes e o comunicado da CBF dizia que havia uma solução para isso, que eram os clubes terem elencos fartos, porque ela estava permitindo a inscrição de 50 jogadores. Ou seja, a solução é contratar 50 jogadores. Mas eu acho que os clubes têm que se movimentar antes, porque todo mundo sabia que a Copa América iria acontecer no meio desse ano. Claro que ano que vem, já estou avisando, para o pessoal que não sabe, tem o Mundial de Clubes, vai ficar um mês. Vai ter um mês de competição lá. O que vai ser feito durante esse Mundial de Clubes, a gente não sabe. Isso devia estar na mesa agora. Atenção, clubes! Se vocês não sabem, não venham reclamar depois. Se movimentem agora, hein? Mas se a CBF quiser fazer o calendário dessa forma, eles têm que disputar também. Esse é o problema também. Essa é uma outra questão. Mas enfim. Sobre o Palmeiras, raras vezes um jogo mostrou coisas tão claras, né? Primeira dificuldade do Vasco tradicional de defender com a sua linha de 5, esvaziando de novo a frente da área, posicionamentos defensivos muito falhos e o Palmeiras com um jogo muito seguro, também diante de desfalques que tinha, das perdas recentes de jogadores, de ainda não ter alguns jogadores que ele está aguardando para receber. O Palmeiras construindo jogada desde os seus zagueiros com muita facilidade, encontrando o lado direito com o Estevão numa noite absolutamente espetacular de novo, né? É impressionante como esse jogador entra e vem jogando com uma naturalidade impressionante e com alguns lances que se repetiam, né? Chegar ao fundo, cruzamento para trás, quase sempre pegando o jogador que vinha de uma segunda linha do Palmeiras de trás para fazer a finalização. Assim que quase saiu um gol no lance que o Aníbal Moreno no primeiro tempo pede a bola e o Estevão acaba concluindo o lance e obriga o Léo Jardim a defender. Assim sai o primeiro gol do Palmeiras, assim ia saindo o gol do Zé Rafael, que terminou anulado por uma jogada de falta na origem. Eu acho que o placar reflete, não é só o que foi o jogo, talvez o placar reflita até menos do que é a diferença entre Palmeiras e Vasco nesse momento. O Vasco tem muito o que se preocupar e o Palmeiras, recebendo os seus jogadores, ele tem uma estrutura para continuar sendo um time que vai competir pelo campeonato. É por aí. Alex, boa noite. O que eu queria saber de você, e acho que é uma questão que está na cabeça do torcedor do Vasco, é a seguinte: é possível o Vasco competir e conseguir sair dessa situação difícil em que está sem a abertura das janelas? É possível competir até lá, fazer pontos?
o Vasco sair dessa situação, conseguir uma melhora significativa, porque hoje o torcedor, imagino eu, olhe para esse time e veja, poxa, não estamos conseguindo competir. Tomamos 6 do Flamengo, 2 do Palmeiras, poderia ter sido mais. Léo Jardim fez ótimas defesas para impedir uma derrota por um placar mais elástico. Enfim, o que você acha sobre o Vasco e sobre a tão aguardada janela, né? Não se sabe o que vai ser a janela do Vasco, porque há um imbróglio jurídico, né, sobre a questão do comando da SAF, mas há vida para o Vasco até a abertura da janela. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Lógico que eu acho super difícil se mantiver da maneira que está. A chegada do novo treinador, ela não conseguiu corrigir algumas coisas do Vasco, e também não dá para a gente colocar, por mais que interfira essa confusão, não dá para colocar culpa em tudo. Por quê? Porque o Vasco, ele tem um time que a gente já viu jogar com o Ramon, com muito mais atitude, com muito mais... que a gente falava que os meio-campistas, eles estavam jogando muito mais do que hoje estão. Se a gente for olhar os gols do Vasco, tem uma... É duro usar palavras, eu fico assim sempre com coisa, mas é uma palavra chamada preguiça. É um desinteresse em algum momento de não estar concentrado que realmente ele acaba tomando esses gols. E às vezes a gente coloca na defesa... Lógico que seria melhor se tivesse, e a gente falava isso do Botafogo, e o Botafogo ele corrigiu muito bem com os seus defensores e seu sistema. Mas para você defender, Felipe, você tem que se dedicar para isso, você tem que gastar energia. Então nos 2 gols que se toma, a gente vê que realmente, por mais que o sistema tático ele não está, vamos dizer assim, não está ajudando muito, porque os jogadores também não estão conseguindo ajudar. Então qualquer treinador que fizer isso, você precisa de uma mobilização muito maior. Esforça já jogou melhor, Galdame já jogou melhor, o Zé Gabriel não pode estar fora, vamos dizer assim, então você precisa, e pode ter um jogo um pouco mais seguro. Então você pode ter até alguma dúvida sobre atletas, mas o Vasco precisa ajudar o próprio Verratti, coitado, porque da maneira que ele faz e que ele ajuda o Vasco, hoje ele está sofrendo muito. Então tem muitos momentos que está descoordenado, está desordenado, porque os jogadores eles podem sim fazer mais. Vamos ver, depois de Flamengo e Palmeiras, com a chegada do novo treinador, ver se o Bueno ele consegue realmente trazer esse espírito para que o Vasco pelo menos se defenda melhor, porque ele joga contra um Palmeiras hoje, que faz 4 anos que esse Palmeiras, em muitos dos jogos ele não dá show, mas ele é seguro. E no futebol, primeiro de tudo, você precisa ser seguro, porque depois é muito fácil a gente colocar a culpa no que está acontecendo fora. Falo de novo que influencia, mas o Vasco, se ele naturalmente não acordar, não despertar, não colocar um pouco mais de desejo de correr sem bola, ele naturalmente vai ficar nessa situação difícil. Maravilha. Vamos continuar falando sobre Palmeiras e Vasco. Vamos conversar com o Henrique Guidi, o Serginho Xavier e o Grafa, que transmitiram esse jogo agora há pouco no Premier. Tudo bem, meus amigos? Boa noite. Acho que é bem o que estavam dizendo aqui Mansur e Alex. O placar até diz menos do que é a diferença hoje entre Palmeiras e Vasco. É um time muito bem montado e outro com muitos buracos no elenco para serem resolvidos. Tudo bem, Guidi? Bem-vindo ao Troca. Tudo bem, Felipe, Alex, Mansur, boa noite para todo mundo. Buracos no elenco e no campo também, viu, Felipe? A gente vai falar mais sobre isso, porque assim, para dar um dado estatístico aqui, foram 25 finalizações do Palmeiras no jogo. É quase o dobro do que o Vasco sofre em média, e o Vasco já é o time que mais sofre finalizações no jogo. Não à toa tem a pior defesa do campeonato. Tô aqui com o Serginho Xavier, tô aqui também com o Grafite, pra gente falar mais sobre essa vitória do Palmeiras. Serginho, que você falou, jogou bem esse jogo. Fazia tempo que o Palmeiras não jogava bem no Brasileiro, hoje jogou bem. Boa noite aos companheiros cariocas aí, que estão no estúdio e aqui nos assiste. Hoje foi um jogo que o Palmeiras deu gosto de ver jogar. O torcedor, por exemplo, no momento da substituição do Rafael Veiga, que é um jogador que não vem na sua melhor fase e hoje jogou bem, foi muito aplaudido. 9 finalizações só do Veiga hoje. Hoje ele tem muito azar, digamos assim, né? Porque ele teve chance de fazer gol, chutou, foi travado, o goleiro pegou, a bola foi para fora, aconteceu de tudo menos o gol para ele, né? Mas outros jogadores tiveram melhor sorte, né?
principalmente o Estevão, que conseguiu grandes vantagens pessoais. Ele que é um jogador canhoto que joga pelo lado direito, hoje ele faz 3 jogadas seguidas puxando para a linha de fundo para a perna direita dele, né? E sai 2 gols com a perna direita. Aí na 4ª vez que ele pega a bola, ele puxa para o meio, né? Porque a zaga toda já tá esperando. Ih, não é que o moleque vai puxar de novo para a linha de fundo? Aí ele puxa para o meio. Jogador inteligente que conseguiu render bem. Mas acho que já desde o início, gente, a gente viu uma supremacia até tática do Palmeiras, né? Porque o Vasco entra com uma linha de 5 atrás. E essa linha de 5 fica quase que inutilizada pelo jeito que o Palmeiras se colocou em campo, né? O Lázaro, que era para ser, digamos, o extrema esquerda, o Lázaro vira qualquer coisa. Ele vai para o meio, vai para a direita, vai ser companheiro do Rony, ele sai daquele lugar. E aí o Puma Rodrigues e mais o Rossi, eles ficam muito na dúvida. Quem eu marco? Eu vou atrás do Lázaro? E nessa dúvida o Palmeiras teve supremacia, né? Teve superioridade numérica de jogadores no meio, na direita, o tempo todo. O Vasco ficou o tempo todo, né, no segundo tempo também, procurando os seus marcadores, né? Tava muito fácil jogar, né? E o Palmeiras aproveitou essa facilidade. Às vezes você joga contra uma equipe que não está bem e você não aproveita. O Palmeiras hoje aproveitou. O 2-0 me parece realmente insuficiente para contar o que aconteceu hoje aqui. Grafa, se a gente fala do Palmeiras jogando bem, a gente vê nos lances, né? O Palmeiras sempre usando as laterais, principalmente o lado direito, com o Estevão, com o Rocha, depois com o Mike, o Lázaro também invertendo, chegando por aqui, o Veiga caindo na direita, contra um time que sempre correu para trás. A impressão que eu tenho no jogo é que o Vasco correu para trás o tempo inteiro. É verdade. Boa noite, Guide, Serginho, amigos do Troca, Alex, Mansur e Felipe. Realmente foi um jogo de uma equipe só aqui no Allianz essa noite. O Palmeiras fez valer, por isso que o Abel brigou tanto para voltar a atuar aqui, depois das 2 derrotas atuando em Barueri, porque é outro ambiente, é outra atmosfera. O time se sente melhor, mais solto e jogou bem. Você tem ideia, o Abel hoje tinha um Dudu no banco, ele nem chegou a aquecer, né? Não teve a necessidade dele entrar no jogo. Então o Palmeiras está se reencontrando. No pré-jogo nós falávamos de 2 equipes que precisavam se reencontrar em determinados, em situações diferentes, né? O Palmeiras se acertando com a ausência de jogadores, com desfalques, e o Vasco tentando se recuperar de uma derrota trágica na última rodada. Houve uma evolução por parte do Vasco, principalmente no meio campo, ali na parte ofensiva, conseguiu agredir um pouco o Palmeiras, mas defensivamente sofre muito. Esse gol aí é no lado do Zé Rafael, teve um gol anulado no segundo tempo do Zé Rafael, numa jogada onde todo mundo ficou olhando, no segundo gol também, todo mundo acompanhando. Acho que o Alex resumiu bem no começo do Troca aí. Em alguns momentos os jogadores parecem que estão dispersos e esquecem do jogo, e o Vasco o Pacheco vai ter muito trabalho para organizar esse time, viu, pessoal? E a impressão que dá, Felipe, amigos, Serginho, Grafa, é que você falou isso até durante a transmissão, né, Serginho? Como o Palmeiras ganha o jogo no meio campo, né? O Galdame sobrecarregado, Zé Gabriel sobrecarregado e o Palmeiras o tempo todo. O esforço parece que ele estava sozinho correndo. Toda hora ele estava sendo driblado por alguém, mas só ele que corria para dar o bote, enquanto outros jogadores olhavam. O esforço entrou no segundo tempo tentando melhorar, mas também sofreu bastante. Eu acho que nunca ficou tão claro quais são os campeonatos dessas 2 equipes, né? O Palmeiras luta pela ponta do campeonato e o Vasco luta para não ficar na ponta de baixo do campeonato. É isso que a gente viu como extrema clareza. Claro que é um início de trabalho do Álvaro Pacheco, ele pode fazer muita coisa, mas ele vai ter muito trabalho, porque o Vasco tá num estágio muito embrionário de time, e isso, claro, tem que preocupar o torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno tá menos preocupado, o Serginho tem razão, porque a rodada também ajudou bastante, né? O Vasco se mantém na 14ª posição, todo mundo embaixo, ninguém ganhou, né? Mas de fato aqui, Felipe e amigos, o torcedor do Vasco tem uma luz. A nível de performance tá o amarelo para a vermelha, e o torcedor do Palmeiras sai daquele já, poxa, esse é o Palmeiras que a gente conheceu, esse é o Palmeiras que só 3 derrotas na temporada. Não tá fácil a situação do Vasco não. Deixa eu agradecer os amigos Guide, Grafa e Serginho. Obrigado, meus amigos. Bom descanso para vocês, hein? Obrigado pela participação aqui no Troca. Valeu. A minha dúvida, né, tava ouvindo vocês todos falarem agora,
E acho que talvez o principal problema do Vasco esteja no meio-campo, né? Os jogadores que o Vasco tem à disposição, com exceção do Zé Gabriel, até acho que o Hugo Moura também tem um pouco dessa característica, mas são jogadores que cercam muito, né? E não tem muito o bote, a roubada de bola como característica. E isso faz com que o adversário tenha muito conforto para jogar contra o meio-campo do Vasco. É uma questão que é apenas por característica e vai ser sempre assim? Ou com a organização você consegue consertar isso, hein, Mansur? Eu acho que há desequilíbrios, há uma formação de elenco com uma série de problemas. Agora, diante da característica, especialmente dos volantes do Vasco, com exceção do Zé Gabriel, e aliás, durante muito tempo o Vasco tentou emplacar um sistema com uma linha de 5, com Galdames e Esforça como os dois volantes, sem o Zé Gabriel. Não marcam ninguém, né? Ali era muito mais, aí ainda mais difícil você conseguir povoar ao meio. O problema hoje persistiu, apesar da entrada do Zé Gabriel. E mais, se você imagina o Vasco com a sua melhor qualidade técnica, com o seu jogador de mais qualidade técnica, que é o Payet, ele exige ainda mais desses homens de meio que eles cubram um espaço maior de campo, porque você parte de um time com o Verratti e com o Payet, que já tem muito menos recomposição, e o Verratti, naturalmente, pela característica dele, no máximo, vai fazer uma pressão no primeiro passe. Então, há uma questão de formação de elenco, de característica. Agora, a formação que acabou sendo a do Vasco a partir da mudança no primeiro tempo, que acabou sendo forçada, mas com a mudança para uma linha de 4 com o meio mais povoado, no momento é a estrutura que minimamente se aproxima mais de tentar equilibrar esse time. Agora, o que o Alex falou é perfeito. A gente não sabe o quanto o ambiente de clube também está refletindo no campo. A incerteza sobre questão financeira, olha sobre esse gol, o futuro, cara. sobre olha o da comando. maneira que eles deixam, impressionante. A forma como o Piton é batido, o erro técnico, o único que acredita na jogada é o Estevão. Exato. O único que acredita é o Estevão. É isso aí. E outra coisa, é que às vezes tem assim, se a gente for pegar, não é só o sistema tem que encaixar nas características. Só que dentro das características tem a atitude do atleta. A gente vai falar que esses 3 volantes são ruins? Não são. Os 3 zagueiros são terríveis? Não são. Só que você joga com 3 zagueiros, aí se usá-los, eles vêm aqui para ser nessa linha de 5, mas aqui embaixo. Pô, se eu tenho 3 zagueiros, tem hora que esse cara aqui ele tem que sair. A não ser para marcar um Estevão, o Piton ele tem que ficar um pouco mais. Só que esses 2 caras de beirada, eles têm ajudado pouco essa questão da marcação. Hoje ainda tinha um problema, né, Alex? Foram muito bem no jogo Naves e Murilo na saída de bola. Muito bem. Qualidade de passe dos dois, excelente. E eles ainda conseguiam, com a condução de bola, atrair um desses jogadores de beirada para pressionar. Então, ao lado dos 2 volantes do Vasco, no início do jogo, ficava muito espaço. O Veiga soube se posicionar brilhantemente pelo lado direito e recebia constantemente a bola por ali. Aí ali ele ligava com o Estevão. Você vê, posicionamento na questão, isso é volante que tem que chegar ali. Tá muito sozinho, né, Zé Rafael? E assim, pode chegar num ponto que eles estão realmente, que às vezes o ambiente do clube ele fica ruim, que o atleta ele não consegue ir e ninguém consegue mostrar para ele o que ele tem que fazer. E não consegue despertar essa faísca que é necessário. Só que mesmo com esses 2 volantes, cara, se eu for jogar com esses 2 volantes, seja com o Payet ou não, eu preciso ter 2 caras aqui que me ajudem, cara, muito bem. Mas esses volantes. Vão ter que trabalhar muito. Vão ter que trabalhar muito mesmo assim. Deixa a beirada e eu marco no meio. E o Vasco, ele não tá conseguindo fazer isso. Aconteceu de novo com o Payet. Quando desfalca, o time é outro. Não, é a referência técnica do time, né? Quando ele tá em campo, realmente, quando ele tá bem fisicamente, tá em campo, ele faz muita diferença, mas você não vai conseguir contar com ele em todas as partidas, né? O Vasco pode ter a chegada do Felipe Coutinho, aí sim, é um reforço considerável, porém, para uma faixa do campo em que já tem um jogador que é importante, que é o Payet. Não sei como ele vai conseguir, como o Pacheco vai conseguir acomodar ali Felipe Coutinho e Payet juntos com o Verratti. Mas enfim, não deixa de ser um reforço considerável, um time que precisa... um clube que precisa resolver algumas situações internas, né? Porque vive um momento de instabilidade com a SAF. E tecnicamente não tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro e tá mal. E teve um gol anulado também nessa partida, o gol do Verratti, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na verdade, 2, né? No que aconteceu. Esse é o gol do Piquerez. Esse é o gol do Verratti. O árbitro de vídeo chama a atenção do árbitro de campo e ali a interpretação é que o Verratti usa os braços para deslocar o Murilo, que cai. Depois vem a finalização, ele marca de cabeça, mas o árbitro entendeu
que o Verratti empurra o Murilo e por isso a falta foi marcada e o gol foi anulado. Eu achei que empurra. Quando eu vi, achei que foi correta aí a anulação. E você? Eu acho que ele usa os braços, mas na câmera lenta você observa que o Murilo, quando ele é tocado, ele já desaba no gramado. Desaba. Tá, Ele força, olha lá como ele cai. Olha como ele cai. Ele é empurrado, mas olha a forma como ele cai. Então, enfim, isso acontece o tempo inteiro. Mas se a gente está discordando aqui, significa que não é um lance de que a imagem é clara. Não. Se é interpretativo, a imagem é até clara. Só que nós não sabemos a intensidade do empurrão do Verratti. Então é um lance extremamente interpretativo, como você colocou. Nós estamos vendo a imagem e temos interpretações completamente diferentes. Então vamos manter aquilo que o árbitro de campo viu na velocidade real do lance. E na hora o árbitro de campo não marcou a falta. Ele deu o gol do Verratti. E o Palmeiras também teve um gol anulado, né? Teve, do Zé Rafael. Vamos dar uma olhadinha. Tá, e agora a gente vai ver o gol do Zé. O laço, inclusive, né? Isso, aí na origem da jogada, o jogador do Vasco consegue passar pelo Aníbal. Tem uma falta. E é derrubado. Você vê que o jogador do Vasco ia seguir com a bola e é derrubado pelo Aníbal. O árbitro interpreta que na origem da jogada houve a falta e anula o gol do Zé Rafael. Aliás, é uma situação curiosa, porque o Zé faz o gol, olha para a torcida e não dá pra gente entender o que o Zé fala. Porque ele fala alguma coisa, porque o Caio Paulista chega próximo dele e põe a mão na boca dele. Se fala isso, bom, dá a entender que ele estava dando ali alguma resposta. Exatamente. Em relação a algumas críticas. Exatamente, com relação a algumas críticas. Assim, críticas injustas, porque, cara, o Zé sempre foi um dos principais jogadores do Palmeiras, um cara multicampeão pelo clube e tá voltando de lesão. E o Zé cai de produção no momento em que o time caiu de produção. O Palmeiras não vinha jogando bem. Por isso que eu coloquei aqui, talvez tenha sido a melhor partida do Palmeiras na temporada. Eu não vou me lembrar de todas, mas assim, ontem lembrou o Palmeiras competitivo, avassalador do Abel Ferreira. Logo no começo você já conseguia observar, já conseguia detectar um Palmeiras bem diferente, intenso, organizado, empilhando oportunidades de gols. Enfim, assim, eu não entendo, assim, mas é a galera da rede social. O estádio, eu nunca vi nenhuma manifestação contra o Zé. Só um pitaquinho sobre esse gol anulado do Palmeiras. A minha interpretação é que houve tempo hábil para uma recomposição da defesa do Vasco. Eu achei que a falta acontece muito longe do momento do gol. Ela acontece Acho no que meio voltou, campo. Voltou demais ali. Interfere falta demais. clara para mim, é falta clara, mas não apitou na hora, acontece um monte de coisa ali. Você tem a possibilidade de uma recomposição do Vasco, né? Não foi uma coisa direta, não apitou aqui, um lançamento direto pro atacante, o atacante vai lá e faz o gol. Isso para mim não é legal. Então, para mim, opinião pessoal aqui, 2 intervenções ruins, 2 gols mal anulados ontem na partida. Que nós colocamos, interfere demais, né? E o árbitro estava próximo da jogada. Mas enfim, o árbitro de vídeo no Brasil, ele é orientado talvez para isso, né? Para aparecer o tempo inteiro, né? Vamos ouvir o que falaram os personagens dessa vitória do Palmeiras, o Abel Ferreira e o Rony. O vento está forte em direção à nossa caravela, está um vento forte. E nós temos que ajustar as velas. Sinceramente, não estava a contar perder tantos jogadores por vendas. O Hendrick, agora o Luís, o Estevão, que está... Pronto, é porque me te disse, a moeda europeia é forte e é difícil competir contra eles. Tem muitos clubes da Europa, alguns de Portugal, inclusive, dirigentes até, a ligar para os nossos jogadores. Fico feliz porque o Piquerez hoje acho que fez-lhe bem esta nega que o selecionador lhe deu, mas está aí, é um grande lateral esquerdo. Muitas ofertas, veio para o Loá, foi vendido, veio para o Murilo, não podemos deixar sair, veio para o Veiga, não posso deixar sair, veio para o Zé Rafael, não posso deixar sair, veio para o Piquerez, não posso deixar sair, eu não posso deixar sair estes jogadores, veio para o Rony, não posso deixar sair, veio para o Flaco Lopes, não posso deixar sair. Vendas
estão fechadas. Quem vai entrar está fechado. Jogadores e presidentes ou empresários ou que liguem para os jogadores de Palmeiras, esqueçam. Portanto, isto, os jogadores já levaram recado a todos os representantes deles. Ninguém sai. A não ser que pagam a cláusula. Se pode ter a cláusula, como foi com o Luá, eu não posso fazer nada. Quem foi vendido, está vendido. Isto foi falar com os jogadores abertamente, esqueçam. Deem corda às sapatilhas, trabalhem, preparem-se, vamos precisar de novos marinheiros. Murilo, não dá, Murilo. Não dá, vais ter que levar com o teu treinador mais 1 a 2 anos. Vais ter que levar comigo. O Piqueires a mesma coisa, vais ter que levar comigo. O Lopes a mesma coisa. O Veiga a mesma coisa. Eu não posso. Já foram vendidos 3 e acho que chega. Né? Acho que já fizemos muito dinheiro em muitas vendas. Acho que chega. Tá certo, Abel Ferreira. Tá certíssimo. Chega. Tem muita venda já. Muito dinheiro entrando no Palmeiras. Ele tem que segurar os jogadores também que querem sair. Porque tem propostas, às vezes, para ganhar mais e tal. Transferência e tal. Mas não tem jeito, o Palmeiras está em primeiro lugar, está certíssimo o Abel, falando não só como treinador, mas como o manager, né? Como os treinadores na Europa, tal, que cuidam de muitas coisas, tá certo? Ele teve despedida do Luan, né? O Luan é um dos caras que vai embora do Palmeiras, é lá de Hendrick, é lá de Luiz Guilherme, provavelmente o Estevão, mas o Estevão demorar um pouquinho mais para sair. Tá aí ele sendo homenageado antes da partida. O zagueiro Luan, que vai jogar no Toluca do México. O Luan era um reserva que jogava bastante e tal, mas a zaga titular, a presidente Leila Pereira, entregando ali uma condecoração para o Luan, né, meu caro Ivan Drago, mas era o terceiro titular da zaga, vamos dizer assim, né? Eu acho um jogador subestimado. 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 Ele é melhor do que parece. Ele joga mais do que parece. Uhum. É um jogador que tem uma boa saída de bola, um jogador que... primeiro que, assim, muito tempo de casa, extremamente vitorioso, importante, um cara que nunca deu trabalho internamente, o Abel sempre ressaltou isso, teve resiliência para superar momentos delicados com a camisa do Palmeiras, ele teve muito azar, mas ele, para mim, joga mais do que parece. E eu acho que ele vai fazer falta para o time do Palmeiras, mas assim, é uma decisão dele, particular, o Palmeiras aceitou, dever cumprido, ele honrou a camisa do clube. E se despediu justamente antes da partida dos seus 2 clubes, né? Que ele surgiu, foi revelado, brilhou no Vasco, do Vasco veio pro Palmeiras. Quero saber se você concorda com esse pessoal aí, a respeito do Palmeiras. E o Dudu, hein, rapaz? Olha, tô ansioso aí pra ver a estreia do nosso novo lateral direito, hein? Aliás, eu tô com uma dúvida aqui, hein? Quem que vai ser desligado do Palmeiras? O Mike, né? Porque, alguém precisa jogar com três caras desse nível aí. Se bem que o Marcos Rocha tá jogando zagueiro. E, inclusive, com a saída do Luan, acho que ele vira zagueiro efetivo de uma vez por todas aí, né? Fazer o quê? Mas, bom, aqui, ó, o que o Abel Ferreira falou depois do jogo. Se você não viu, clica aí e veja agora. Avante.